Hi, hello, welcome back to O Canto do Espelho. I'm Inês, your host, and I'm back. So are you. Dos mesmos criadores de Tenho 21 anos e não sei o que é que eu quero fazer com a minha vida, quero ir fugir para as montanhas, apaguei todas as minhas redes sociais. Hoje temos a nova sequela. A vida não tem sentido nenhum e eu não sei ao certo o que fazer com essa informação. Hoje eu sinto que a nossa instalação é um extremo de eu não faço a mínima ideia o que é que eu estou para aqui a falar, mas vou falar na mesma. Because I want to. Normalmente os meus episódios já são eu a tentar responder a perguntas que eu não sei a resposta. É um bocado a procura por essa resposta, sabendo muito bem que não vai haver conclusão nenhuma. Essa conclusão pode, não existir, ou 2, só chegar daqui a muito tempo. Eu vou tocar um bocado no que eu já falo bastante regularmente, porque é a única coisa que me está na cabeça all the time, mas juntar little bits and bobs de filosofia. Sei alguma coisa sobre filosofia? Não. Mas tenciono no futuro saber. Eu tenho livros filósofos na minha lista de livros por ler. I will get to them eventually. Isto tem estado tudo a marinar na minha vida nos últimos meses, ou o que for. Porque uma pessoa sai da universidade e começa a ter uma crise existencial. Com crises existenciais, obviamente que uma pessoa muito facilmente ou vai para a religião ou vai para a filosofia. Ontem eu estava a ter um momento not so great, como ultimamente tem acontecido bastante regularmente. E o que é ultimamente, se não desde sempre? Enfim, estava a ter um momento. Eu estava a sentir, como sempre, que eu não sabia o que é que raio fazer com a minha vida, eu não sabia nada, na verdade. Portanto, eu criei uma lista no meu journal. Na verdade eu comecei uma lista porque ela está constantemente a ser acrescida. Eu criei uma lista que se chama Coisas que eu sei agora. Uma lista de coisas que eu sei para os dias em que eu sinto que eu não sei nada. Nela eu comecei a escrever coisas como: eu sei que eu quero ter sempre presente no meu dia-a-dia ou na minha vida regularmente o som que o mar faz quando está agitado. Com este statement, eu estou a dizer que quando eu estiver a decidir onde é que eu quero viver, eu sei que parte do que eu procuro é viver perto do mar, ou então ter acesso a isso de alguma forma. Porque eu adoro o som, o ruído constante nestes dias em que eu abro a janela e eu ouço as ondas no mar lá longe, mas não está assim tão longe. Eu consigo vê-lo, eu consigo ver as ondas, eu consigo ouvir. Parece um bocado apocalíptico o som, mas ao mesmo tempo também parece tipo uma daquelas máquinas de som, tipo as baleias, estão a ver? É isso, versão universo. Surround sound, tecnologia bué boa. Isso é uma coisa que eu sei sobre mim mesma. Depois também sei que gosto de estar muito envolvida na natureza. Um dia quero ter um jardinzinho em que eu cultivo alimentos. Dentro de um tempo na minha vida em que eu estou tão incerta sobre o que é que o meu futuro me vai trazer e o que é que eu quero até no meu futuro próximo, é bom escrever e ter noção que nem tudo está no zero. Eu não estou no zero. Eu sei alguma coisa. Posso não saber exatamente tudo o que eu queria saber, mas eu sei alguma coisa e posso-me agarrar a isso. Dentro disso tudo, há umas semanas atrás, eu vi um vídeo que me foi recomendado no YouTube que era a falar sobre absurdismo. E nesse momento, quando eu vi esse vídeo, eu decidi, ok, eu acho que eu subscrevo esta filosofia de vida. Eu acho que eu sou uma absurdista. E o que é absurdismo? Tenho noção que eu não sei nada, ok? Do your own research, eu não sei o que é que eu estou para aqui falar, está tudo certo, toda a gente tem noção? Ok, fixe. Absurdismo é tipo, o que é que eu faço quando a vida não tem sentido nenhum? Eu vivo a vida todos os dias, feliz, a exercer o meu free will para fazer as coisas que eu gosto e para viver com paixão e com rebeldia e tipo, fazer o que eu quero porque eu posso e porque no fim, tipo, vamos todos morrer. Por isso, tipo, porque é que eu me vou estar aqui a matar por o que seja? Devíamos aceitar o absurdo e viver livremente por causa desse absurdo. Em vez de ser, oh my god, impending doom, vamos todos morrer, o que é que vamos fazer com a nossa vida? Tipo, isto não serve para nada, só devíamos morrer já. É mais, ok, isto não serve para nada mais do que só aproveitar. Tipo, nós existimos para existirmos. E se nós vamos existir, temos de aproveitar. Não é termos, mas devíamos aproveitar. Para quê desperdiçar horas e vidas na negatividade? Quando eu vi este vídeo, eu decidi, pronto, isto faz sentido. I'm this. I identify as this. E prossegui a minha vida, porque na verdade, absurdismo não é tanto uma
forma de viver como é mais só uma noção e um conhecimento. Se calhar, talvez não. A meu ver. Ou seja, acaba por ser uma forma de viver porque vocês pensam, ok, realmente não tem sentido, então tipo, bora aproveitar. Mas quando eu penso em formas de viver e filosofias de formas de viver, eu lembro-me, sei lá, de estoicismo, que é tipo, a forma de viver é não ter reação nenhuma extravagante sobre nada. Porque se vives sempre na base 50, então tudo é 50. Coisas más são 50, coisas boas são 50, está tudo no 50, nada me afeta, eu sou forte. Again, posso estar muito errada sobre o que estoicismo é. Se calhar também está muito agarrado com todas estas ideias pré-concebidas que eu já tenho. Porque houve um momento em que eu via estoicismo e eu até ficava tipo, isto é interessante. E eu ainda acho que em parte há momentos da vida em que estoicismo se calhar, pronto, é interessante. Só que assim, como uma pessoa que sente muito, eu já senti mais. E essa é a cena. Eu acho que tive ali uma reviravolta. Eu não sei ao certo quando é que foi. Só que eu costumava ser uma pessoa que sentia tudo ao ponto que não era nada bom. Eu não sei se isto era simplesmente porque eu era uma adolescente. I don't know what it was. Só sei que tive ali uma fase em que tudo me afetava imenso. Todas as coisas eram ao nível 159. Porquê tão específico? Não sei. E se calhar a forma e a razão pela qual eu mudei foi porque, pronto, cresci. Mas também acho que foi porque houve ali umas coisas no meio da vida que me fizeram ficar tipo, ok, então claramente isto não está a funcionar para mim. I'm not doing so well. Portanto, acho que vou tentar ser um bocadinho mais lógica. E sinto que em parte essa minha lógica foi conectar-se um bocadinho com algum estoicismo, sendo que eu não consideraria que em nenhuma parte da minha vida eu vivi uma vida estoica. Mas a vida é um espectro. E entre sentir muito e estoicismo, eu já estive mais longe do estoicismo. No entanto, porém, eu não gosto de me conectar assim diretamente. Eu não acho que sou estoica, não penso no estoicismo regularmente de uma forma positiva, porque na minha cabeça, quando eu penso em estoicismo, penso em vídeos de homens chatos. Portanto, ontem, para além de eu fazer aquela lista, tudo começou a conectar. Estas coisas estavam já bubbling up dentro de mim. Porque eu depois fui ouvir um episódio do podcast da Brittany Broski em que ela falou de outra filosofia, que era epicurismo. E eu estava a ouvir ela falar e eu estava tipo, ok, this also makes a lot of sense. E epicurismo, do pouco que eu sei, once again, aí sinto que é mais essa tal forma de viver, enquanto que absurdismo é mais, ok, aceitar o absurdo e a partir daí viver libertado. O epicurismo é tipo, ok, viver liberto desta forma. Maybe I'm wrong. Very likely. Epicurismo é tipo a filosofia de a morte não importa, porque nós não a vamos experienciar. Ou seja, tal como nós não conseguimos pensar, melhor, nós vamos experienciar a morte, mas não a vamos experienciar. Ok. Como nós já fomos unborn, nós já tivemos um ponto na existência em que nós não existíamos. Mas se nós tentarmos pensar o que é que isso era, como é que isso era, não conseguimos. Nós não conseguimos pensar como é que era quando nós estávamos na barriga da nossa mãe. Tipo, não é uma cena. Nós não temos capacidade de pensar no antes. E tal como nós não temos capacidade de pensar no antes e esse antes não nos afeta, o depois também não nos afetará. Ou seja, quando nós morremos e está feito. Quando nós existimos, a morte não existe. Portanto, quando a morte existir, nós não existimos. Portanto, porquê que nós nos vamos estar a preocupar com a morte todos os dias da nossa santa vida? É um bocado essa a ideia. E dentro disso, como é que eu posso viver a minha melhor vida? Através dos prazeres simples. Como? Através do equilíbrio e moderação. Ou seja, se nós vivemos uma vida de moderação e de calma, com pequenos prazeres todos os dias, se nós vamos estar aqui e se nós temos de experienciar a vida, vamos aproveitá-la com estes pequenos prazeres. Tipo, não temos de nos ceder aos limites, podemos viver a simplicidade da vida. E eu ouvi isto e eu estava tipo, God damn, tell me more, feed me porque I like this a lot. É isto que eu tenho estado a dizer a minha vida toda, não a minha vida toda, mas ultimamente eu tenho estado tipo, eu não quero viver. E pronto, eu estou a transformar isto muito no que eu quero que isto seja, que se calhar não é exatamente o que é. Mas eu não quero
ter um trabalho que me mate todos os dias e que eu chego a casa e fico tipo, ou que nem sequer saio de casa, pronto, porque eu trabalho em casa, mas em que eu esteja aqui e eu esteja tipo, oh my god, I'm so done with this, I hate my life, blá blá blá, só para depois ter dinheiro para depois uma vez a cada um ano ir a uma viagenzinha em que eu estou lá e depois só estou a pensar, ai, daqui a uma semana já estou de volta no meu trabalho chato, horrível. Toda a vida é só um acorde, faz o que tens a fazer, vai dormir, para o dia a seguir acordar, fazer o que tens a fazer e ir dormir. Tipo, eu não quero essa vida, isso é profundamente deprimente. O que eu tenho estado a dizer que eu quero para a minha vida é uma vida simples, com pouca coisa, mas com boa coisa. Ou seja, eu tenho estado mais e mais a desconectar-me de prazeres materiais e até de coisas da nossa sociedade moderna, como o estar constantemente ligado às redes sociais, sempre com o cérebro estimulado com informação. Eu tenho estado a tentar viver uma vida mais calma. A coisa que eu mais tenho falado ultimamente é a minha procura por viver mais presente, mais no momento, no agora. Namastê. No fundo, epicurismo é acreditar que a vida e o ponto da vida é estar livre da dor e viver uma vida simples, em paz. Na minha quick research sobre estas duas filosofias, uma crítica que eu via ao epicurismo em específico era que se tornava completamente inútil face a momentos de pura dor na vida que, infelizmente, grande parte de nós experiencia e que não é uma coisa tão simples como ok, agora vou aplicar o epicurismo nesta situação e vou aproveitar os simples prazeres. Uma pessoa com uma doença crónica que todos os seus dias são acompanhados com dor, é muito difícil subscrever à filosofia de vida de epicurismo, porque, ok, o ponto da vida é não fugir à dor, mas aproveitar os prazeres simples da vida, tentar estar afastado da dor. Isto é uma forma de eu tentar dizer fugir sem fugir. Porque fugir soa ignorar. Não é ignorar a dor da vida. Eu não acho que é isso que epicurismo é. Mas é mais focar tudo o resto menos isso e tentar viver uma vida que não promova dor. Será que isso faz sentido? I don't know. Isso, mais o facto do epicurismo também ser muito baseado na moderação, em conexão com esses simple pleasures. Viver uma vida em que vocês comem constantemente bastante saudável e que de vez em quando têm aqueles momentos em que fazem uns bolinhos, em que fazem uma refeição extra especial para ser a little treat, para ser o vosso momento de simple pleasure nesta vida tão grande em que parece que toda a gente está sempre à procura da outra próxima coisa maior e vocês, na verdade, não é como se precisassem dessa outra coisa maior para serem felizes. Cada vez que vocês têm uma coisa, vocês querem sempre mais. E isso é muitas vezes o que é visto como uma pessoa bem-sucedida, é a pessoa que procura sempre algo melhor e que nunca está satisfeita onde está, e estar satisfeito onde estamos é visto como algo negativo e como só te contentares com o pouco. Há coisas e há coisas. Tipo, se vocês estão realmente contentes com o pouco, porquê que têm de estar à procura de mais só porque vos dizem? Há situações em que, pronto, eu não vou dizer a uma pessoa que está numa relação que é tipo nhanhosa, que é tipo, contenta-te com isso e vive a vida. Tipo, não, claramente essa pessoa nem está contente com essa situação. Por isso, não é estar, tipo, contentar-te com uma coisa, não é olhares para esta coisa com a qual tu não estás contente e tentares contentar-te com o que tens. Não é isso. O que eu estou a dizer com contentar-nos com o pouco é, se temos estes pequenos prazeres que realmente nos trazem prazer e que pensamos que isso é o que nos traz felicidade na vida, então porquê temos de estar sempre na insatisfação de tentar algo mais, só porque nos metem pressão exterior? No fim das contas, vocês têm a vocês próprios mais do que qualquer outra pessoa. Vocês estão constantemente com vocês próprios. Vocês são os vossos melhores amigos. Portanto, tipo, tratem-se bem. Eu falei disto com a minha irmã, não nisto exatamente, mas eu perguntei-lhe o que é que tu, tipo, dirias que gostavas que fosse o teu futuro? Gostavas de viver na cidade, no
campo, não sei o quê, que também é que queres que a tua casa tenha mais ou menos, o que é que queres que seja a tua rotina, como é que te queres, tipo, dá-me uma vibe. E ela deu-me, e nós chegámos à conclusão que são bastante parecidas, mas que, por exemplo, eu parecia que estava à procura da vida da minha avó, sem alguns elementos, alguns vários, mas a parte em que ela vive levemente isolada, ela tem galinhas, por isso ela tem ovos, ela tem as suas coisinhas que ela cultiva, ela tem uma comunidade de pessoas que vai ter com ela e que ela faz comida e que nós todos comemos e ficamos todos a conversar juntos na casa dela. Eu sei que eu quero ter uma comunidade. Agora, que comunidade é que isso vai ser? Vai ser os meus amigos? Vai ser os filhos dos meus amigos? Vai ser os filhos dos meus primos? Tipo, ou vão ser os meus filhos? Tipo, eu não sei. Mas eu sei que eu quero ter uma comunidade. Eu sei que eu quero host people. Eu quero que eles venham todos à minha casa e que eu faça comidinha e que depois no fim lhes apresente com este bolinho e que toda a gente pense na minha casa como um sítio de conforto, como um sítio de comunidade e de wholesomeness, tanto no sentido de wholesome, love life, mas também no sentido que a própria comida é wholesome. Os ovos são das minhas galinhas, as ervas, as especiarias são coisas que eu fui buscar ao meu quintal, os tomates, os morangos, tipo, isto é tudo da minha quintinha, ou então estes ingredientes que eu usei eram do meu vizinho, com o qual eu também tenho uma comunidade, eu partilho coisas das nossas duas quintas diferentes, tipo, estão a entender? É um bocado essa energia que eu procuro na minha vida. Então eu quero ser um bocado a minha avó. There's nothing wrong with that, I love that for myself. She's cute. Tipo, a ideia do epicurismo, de encontrar o sentido e a joy of life através de estarmos com os nossos amigos, comermos aquele bolinho, ter boas conversas, respirar fundo na natureza, tipo, tudo isso soa-me incrível. Absurdismo considera que o prazer não é necessariamente um ponto essencial, mas é encouraged, é do género, pronto, a vida não tem sentido, então faz com isso o que tu quiseres, mas olha, já que não tem sentido, se calhar assim, aproveitares e não estressares é fixe. Se calhar é fixe. Enquanto que epicurismo é mais tipo, sendo que, ok, vamos morrer, tu não vais experienciar a morte, então, bestie, aproveita a vida, aproveita os prazeres, a vida simples, a paz, o relaxamento, avoid pain, live life in peace. Não vou mentir, eu acabei de passar uns sólidos 10 minutos a pesquisar mais sobre absurdismo e epicurismo, e depois eu estava a pesquisar mais sobre epicurismo e fiquei tipo, isto está-me a soar bué ao pouco que eu sei de budismo, dos simple pleasures e avoid pain e viver muito sem procurar o mais e o mais. Há certos overlaps, porque como é muita coisa na vida, há muitos overlaps em tudo, especialmente filosofia, religião, tudo. Eu tenho o tic e o tec na minha cabeça que me dizem, ok Inês, sure, tu podes dizer que queres viver uma vida epicurista ou absurdista, tendo por base essa parte do absurdismo de a vida não tem um sentido inerente, ou seja, cada um de nós decide como é que vai viver a vida. Portanto, eu posso assim decidir que a forma como eu quero viver a minha vida é uma forma epicurista. Quer dizer que eu quero viver essa vida simples, em que procuro os prazeres básicos, os prazeres simples, e que se calhar, eu não quero sempre a melhor coisa, quero a top, tudo. I need to sleep. Eu preciso dormir, eu preciso de ler muito sobre isto. Só que pronto, depois pode haver muitas críticas. Quem? Não sei, mas pessoas podem me criticar. Tipo, ok, tu só estás a take the easy way out. Só estás a dizer que epicurismo é a forma como tu queres viver, porque não te queres forçar, porque és lazy, porque não queres ser uma história de sucesso. A cena é tipo, o que é uma história de sucesso? A minha história de sucesso seria conseguir essas coisas simples. E isso é o meu sucesso.